O Sasuke é o melhor personagem secundário do que o Vegeta? Bom, hoje eu vou explicar por que o Sasuke é melhor protagonista secundário do que o Vegeta. Para começar, a história. Você sabe que a história do Sasuke é que seu irmão assassinou todo o seu clã, e aí o Itachi assassinou todo o clã do Sasuke. Então, e depois de terminar de assassinar os pais do Sasuke, os seus próprios pais, ele lançou um genjutsu que mostrou os assassinatos dos pais do Sasuke pro Sasuke. Uma tortura que mostrou várias vezes o Itachi matando os pais do Sasuke. Isso na mente de uma criança. Então, só isso já mostra a história. Então, e o Sasuke, a história do Sasuke, ele quer se vingar do seu irmão. Então, por quê? Porque assassinou toda a sua família. E aí o ódio que o Sasuke sente é indescritível. O ódio que ele sente pelo seu irmão de ter assassinado a sua família é muito grande. Então, simplesmente o Sasuke foi pra Konoha e lá ele encontrou Naruto, Sakura e Kakashi. Que o Kakashi é seu professor. E seu objetivo é assassinar seu irmão, se vingar. Então, a história do Sasuke é muito mais complexa do que a do Vegeta. Então, só por isso aí já ganharia como a melhor história. E a história do Vegeta se resume a o seu pai era rei, né, do planeta Vegeta, e o Freeza destruiu o planeta do Vegeta. E depois o Vegeta virou tipo um capacho do Freeza, né? Porque ele foi junto com o Freeza e virou tipo um escravo. Aí, só que o Vegeta não tem poder para destruir o Freeza. Então, ele se juntou a Freeza, né? Ele foi obrigado a se juntar. Então, ele foi sobrevivente junto com o Goku, né? Ele sobreviveu por causa que virou capacho do Freeza. Só que ao momento nenhum o Vegeta se importa com não sente nada. Ele não demonstra tristeza, ele não demonstra nenhum sentimento. Essa falta de profundidade é nítida. O Vegeta, ele não sente nada, ele não fica falando, ele não demonstra tristeza, ele não... A momento nenhum ele fica com a cara de raiva do Freeza. Então, a falta de profundidade é muito grande. Então, é ponto pra Sasuke, porque o Sasuke simplesmente tem uma cara séria, ele acumula ódio, então ele sente raiva por o que o Itachi fez com seu clã. Ele se importa, enquanto o Vegeta quase não se importa o que aconteceu com o seu planeta. Ao momento nenhum ele fica sofrendo, ao momento nenhum ele demonstra sofrimento. Então isso é a falta de profundidade. Então a história de Sasuke é mais convincente do que a do Vegeta. Então ponto para o Sasuke. Desenvolvimento. O Sasuke, desde criança, ele treina com o Kakashi, ele vai para missões, ele evolui, ele tem um desenvolvimento de personagem, ele tem uma personalidade, ele cresce, ele faz as missões com a Kakashi e Naruto. Ele simplesmente, o que acontece? Ele treina com o Kakashi, vai na missão do Zabuza, derrota junto com o Naruto o Zabuza. Ele tem um desenvolvimento, ele tem
uma carga dramática, ele tem um desenvolvimento, ele tem um crescimento, ele vai de herói pra vilão e de vilão pra anti-herói, que é a sua fase final. Então, ele simplesmente tem um desenvolvimento porque ele treina com o Orochimaru, ele foge da vila, treina com o Orochimaru, ele fica forte, ele treina com o Orochimaru, ele se desenvolve, ele fica mais poderoso, ele acumula ódio, ele faz tudo pela vingança. Então, tem uma narrativa. Depois ele se vinga ele simplesmente se desentende com o Orochimaru, ele já não precisa mais do Orochimaru, mata o Orochimaru, e depois ele simplesmente já consegue o corpo do Orochimaru, consegue derrotar o Orochimaru, e depois ele vai atrás de cada um, ele vai atrás de cada um ele vai atrás do Itachi, mas ele vai atrás das pessoas que tá empatando ele se vingar. Então, o Sasuke tem um desenvolvimento de personagem. E sem falar por sua personalidade. Ele foi de herói, que era até bom, ele era uma pessoa boa, e depois ele se tornou vilão. Esse é o desenvolvimento. E tem um desenvolvimento melhor. Enquanto o Vegeta, ele era vilão, e depois ele simplesmente virou um anti-herói. Ele não ficou do bem, porque ele simplesmente a momento nenhum ele simplesmente vira um herói. Ele simplesmente é orgulhoso, ele é orgulhoso. Ele tem desenvolvimento até, mas não mais do que o Sasuke. Ele simplesmente é o Vegeta. Ele não sente emoção por Freeza destruir seu planeta. Ele como pessoa, ele simplesmente se torna um anti-herói. Ele nem é do bem e nem do mal. Ele simplesmente conhece a Bulma, tem um relacionamento. Aí é um pai, né? Tipo assim, não mostra, tem profundidade ele sendo um bom pai, mas vamos aceitar. E aí, o que acontece? Aí depois, o seu erro, ele simplesmente, depois que simplesmente o Babidi aparece, ele se deixou ser possuído pela marca. E sendo que simplesmente ele foi tão orgulhoso que ele queria bater de frente com o Goku e matou várias pessoas da arquibancada. E sabe o que acontece? Pessoas inocentes. Então, ele nunca se rendeu ao lado do bem. Ele é anti-herói. Ele nem é vilão e nem herói. Então, com seu orgulho tão grande, ele quis bater de frente com o Goku. E aí matou pessoas inocentes. E deixou-se, por seu orgulho, ele buscou poder. Ele buscou poder do vilão para bater de frente com o Goku. E orgulhoso tanto. E depois ele se deixou ser usado pelo vilão. Caiu na armadilha do vilão para buscar mais poder, para ficar mais forte, para bater de frente com o Goku. E se deixou ser possuído. Enquanto o Sasuke, ele simplesmente o Itachi fala pra ele matar o seu melhor amigo pra conseguir os olhos, mesmo os olhos do que o Itachi, e ele recusa a matar o Naruto porque ele já poderia ter matado o Sasuke, se ele quisesse. Mas ele prefere simplesmente desobedecer. Ele é tão complexo, ele prefere desobedecer o Itachi e conseguir poder de outra forma, não obedecendo as ordens do vilão. E já o Vegeta, ele obedeceu o vilão ser possuído. Ah, mas ele não foi afetado. Mas ele não tinha garantia, ele apostou. Ele podia muito bem a magia funcionar e ser possuído. Então, ele, por seu orgulho, ele simplesmente foi capaz de ser tão orgulhoso. Isso não é desenvolvimento, isso é burrice. Ele se deixou levar pelo vilão por causa do seu orgulho, para bater de frente com o Goku, e acabou sendo possuído. Enquanto isso é pedir ajuda pro vilão, porque não consegue ganhar do Goku de forma justa, tem que pegar poder do vilão, do Babidi,
pra ficar mais poderoso. Enquanto o Sasuke, ele preferiu simplesmente não matar o Naruto e ir atrás do seu próprio, de outro jeito de conseguir poder. No Orochimaru, com treinamento, pro Orochimaru treinar ele, pra ele ficar poderoso, pra ele bater de frente com seu irmão, desobedecendo o vilão que é o Itachi. Então isso já demonstra que ele é o melhor de desenvolvimento. E ele passa ele era herói, passa a ser vilão e depois anti-herói. Tem toda uma construção, todo um desenvolvimento. Então nesse ponto, o Sasuke tem um desenvolvimento melhor do que o Vegeta. Outro ponto, profundidade. Profundidade. Enquanto o Vegeta simplesmente é um personagem raso, ele simplesmente, ele é um bom pai. Não é necessariamente um bom pai assim, ele é normal, ele não é tão um bom pai assim, ele não tem tanta profundidade. E também, ele simplesmente não demonstra emoções. O Vegeta, ele não tem, ele simplesmente só tem orgulho puro, ele não tem tristeza, ele não tem nenhum tipo de sentimento que seja de profundo, ele não tem profundidade, ele é raso. Até raso, ele tem um desenvolvimento até, mas ele é raso. Em profundidade, ele não tem uma profundidade tão grande quanto a do Sasuke. O Sasuke tem uma profundidade porque ele tem várias, ele tem ódio, ele tem ódio, ele tem emoção, ele simplesmente tem sentimento de tristeza, ele praticamente tem vários sentimentos. Ele simplesmente demonstra, ele tem profundidade porque ele é um personagem que tem profundidade, ele não é raso, ele é um personagem que tem várias emoções, ele carrega um ódio, ele quer vingança, ele tem profundidade, enquanto o Vegeta, ele quer ficar mais poderoso que o Goku, isso é profundidade, ele não tem objetivo algum mais do que isso. Tipo assim, ele ajuda o Goku por causa da Bulma, da sua família, mas não por causa do Goku e nem por causa do pessoal da Terra. Ele não tem profundidade. Ele ajuda porque ele não quer que a Bulma morra e o seu filho. E por isso que ele salva a Terra, mas ele não se importa com ninguém. Ele nem é vilão e nem é herói. Ele não tem profundidade. Ele é raso. Ele é um personagem que não tem uma personalidade. Ele não demonstra sentimentos algum. Ele só demonstra puro orgulho. E isso, né? Acima de qualquer coisa. Ele não tem profundidade. Então, ponto pra Sasuke. Carisma. O Sasuke é muito mais carismático porque o Sasuke, muitas pessoas fãs de Naruto assistiram o Naruto. Muita gente assistiu o Naruto por causa do Sasuke. O Sasuke é tão importante pra história, pra narrativa, que o Madashi Kishimoto focou praticamente no Sasuke. O anime no Sasuke, no Shippuden. De tanta importância que ele tem. Então, o Sasuke, ele tem carisma. Ele é um personagem que demonstra seriedade. Ele tem vários sentimentos. Ele é um personagem profundo e ele tem carisma. Ele é carismático, mais do que o Vegeta. Nesse ponto, porque o Sasuke, ele rouba a cena. Toda vez que ele aparece, é um up no anime. Toda vez que o Sasuke aparece, a gente fica interessado por o que ele vai fazer. Carismático. Então, tipo assim, o Sasuke é muito mais carismático do que o Vegeta. E o Vegeta, tipo assim, ele é sério, mas ele não tem tantos sentimentos assim. Ele não demonstra. Eu nunca vi o Vegeta rindo. Eu nunca vi o Vegeta rindo. É toda vez com a mesma cara. Um personagem raso, sem carisma. Então, tipo assim, ele só fica daquele jeito o tempo todo, né? Então, o que acontece? O Vegeta, além de ele não ter carisma, assim, ser carismático tanto assim como o Sasuke, então ponto pro Sasuke. Importância. O anime, simplesmente, o Sasuke é tão importante para o universo de Naruto, que simplesmente todo o Shippuden foi dedicado a Sasuke. Quase todo foi dedicado a Sasuke. A importância dele para a história. Por causa disso, ele teve que se vingar, tipo assim, do seu irmão. Ele teve que simplesmente ir atrás do Denzo, do Orochimaru para ficar mais forte. Todo gira em torno praticamente de Sasuke. O anime inteiro foi dedicado a Sasuke, de tanta importância que ele teve. Coisa que Vegeta não tem
tanta importância assim pro Dragon Ball, porque o Goku consegue vencer os vilões e o Vegeta só serve de escada pro Goku simplesmente vencer o vilão. O Vegeta luta com o personagem, perde, e aí vem o Goku simplesmente finalizar o adversário. Então a importância de Vegeta não é tanto assim. Então ponto pra Sasuke. Objetivo. Desde o começo, o Sasuke tem o objetivo de se vingar do seu irmão. Isso é o maior objetivo no anime. Objetivo do anime. Ele quer se vingar. Então o que acontece? Já tem o objetivo desde o começo do anime, já tem um objetivo formado. E um objetivo já definido. Enquanto o objetivo de Vegeta é só ganhar do Goku. Isso é o objetivo? Não tem objetivo mais importante. Ele não tem objetivo, tipo assim, ele quer de qualquer jeito ficar mais poderoso do que o Goku. E ele sabe que é luta perdida, toda vez ele fica atrás. O objetivo de Vegeta é ser mais poderoso do que o Kakaroto. E isso, simplesmente o que acontece? Um objetivo que ele nunca vai conseguir. Um objetivo que, tipo assim, ele não tem nada mais além disso. Aí não tem nada além disso. Então, ponto pra Sasuke. Agora sobre evolução proporcional, significa não necessariamente uma jornada tão grande enquanto a do protagonista, mas as mudanças, aprendizados ou até quedas justifica. Então o que acontece? A jornada do Sasuke, toda a jornada é importante, toda a jornada do Sasuke é importante pro anime. Enquanto a jornada do Vegeta é só ficar do lado do Goku como um personagem que sempre perde pra Goku e sempre perde pro vilão. Então a jornada não é tão interessante assim. A jornada do Vegeta. E a evolução do personagem como personagem tem uma evolução, mas não tão grande como a do Sasuke. O Sasuke evoluiu bastante. Desde que ele era herói, se tornou vilão e depois anti-herói. E tem toda uma evolução. Então, ponto pra Sasuke. Motivação. A motivação dele estar vivo, dele simplesmente, do Sasuke estar vivo, a motivação é vingança, mas também simplesmente ficar poderoso para se vingar. Essa é a motivação. Enquanto a motivação do Vegeta é ganhar do Goku e nada mais disso. Depois, que uma coisa que ele nunca vai conseguir, a motivação não tem como. Então, tipo assim, já a motivação do Sasuke, pelo menos é um objetivo alcançável, que é se vingar do seu irmão. Mesmo que seja difícil, mas ainda tem possibilidade. E ganhar do Goku, ele nunca conseguiu na vida ganhar do Goku. Então, ponto pra Sasuke. Crescimento. Você vê o Sasuke desde criança, tipo assim, a evolução o crescimento do personagem, a personalidade. Desde criança até a fase adulta, o Sasuke teve várias personalidades. Uma hora ele era herói, outra hora ele era vilão, outra hora ele era anti-herói e sério. E o Vegeta, simplesmente, ele tem só uma personalidade, orgulho. Só isso, não tem variantes, não tem outra coisa. Não, o Sasuke tem várias camadas, enquanto o Vegeta só tem uma, que é o orgulho. E nada mais, um personagem que é o próprio Sete Pecados Capitais, do orgulho. O cara não tem mais nada além disso. Então, o crescimento simplesmente de Sasuke é muito maior e tem várias variantes. Então, o que acontece? Várias variantes e camadas. Então, ponto para Sasuke. Trauma. Todo mundo sabe, o assassinato dos seus pais causou um transtorno mental no Sasuke. O assassinato dos seus pais. E o trauma do que o Sasuke, do que o Itachi botou na mente do Sasuke para ele se vingar. Então, um trauma muito mais pesado. E o Vegeta nem sentiu quando o seu planeta foi destruído. O Vegeta nunca chorou. O Vegeta nunca se importou com as pessoas que foram mortas nesse massacre do planeta explodido. Ele nunca demonstrou uma frase de falar, cara, meu povo, não sei o que, nada. Simplesmente ele só se orgulhou só do pai, falando que o pai era o príncipe
era o rei do planeta Vegeta. E ele era o príncipe do planeta Vegeta. Ele era o príncipe do planeta Vegeta. Mas ele não ligava para as pessoas lá. Ele nunca se importou com as pessoas, os Saiyajins. Então ele só se importava consigo mesmo. Então o trauma não tem. O trauma de Vegeta não tem nenhum peso para a história. Ao momento nenhum, o Vegeta fica emocionado ou demonstra alguma emoção. Zero. Ponto pra Sasuke. E o passado o passado de Sasuke, todo mundo conhece que simplesmente seus pais foram mortos, ele virou órfão, foi pra Konoha, então ele queria se vingar do Itachi e todo o passado. Enquanto o passado de Vegeta, ele é com seu pai, ele simplesmente morava no planeta Vegeta com seus pais, tinha aquele povo todo, e ele, a momento nenhum, a momento nenhum, o Vegeta fala sobre o seu, não tem profundidade sobre o seu passado. Ao momento nenhum ele toca no assunto do passado. Ao momento nenhum. E o Sasuke explica, toda vez ele explica o que aconteceu com seu clã, que foi totalmente assassinado. Então, ponto pra Sasuke. Então o vídeo foi esse. E você, na sua opinião, quem é o personagem secundário melhor? O melhor personagem secundário? Sasuke ou Vegeta? Deixa aí nos comentários e me refuta se eu estiver errado.